Oi, gente, hoje eu trago aqui para vocês uma microblend numa sobrancelha que já tem o fio clarinho, então a gente vai seguir essa mesma linha para que a cliente não se assuste ao olhar no espelho. Quando a gente entrega o espelho na mão da cliente, ela já dá uma estranhada. Geralmente quem tem a sobrancelha muito rala e clara, e não tem, né, o hábito de fazer rena, de passar lápis, sombra, quando se olha pela primeira vez após fazer a micro, tem um choque, até porque ela não tinha nada e agora tem. Então, existe esse choque de primeira. Então, para que ela não fique muito chocada, ela vai ficar chocada de primeira, ela vai estranhar. Por mais que ela ache bonito, é natural que ela estranhe, porque outrora ela não tinha nada, agora tem algo ali naquele espaço que estava vazio. Então tem um certo estranhamento, mas para que ela não fique para que ela não se reconheça, é bom que você faça o fio mais clarinho, tá? Menos é mais. Quando a cliente tem o fio natural clarinho e ela é muito receosa de sair dali com a sobrancelha muito escura, eu coloco uma tonalidade um pouquinho mais baixa. Aí é diferente da pele oleosa. Pele muito oleosa, eu já coloco uma tonalidade um pouquinho mais alta, porque vai ter muita expulsão. E quem tem a sobrancelha falhadinha, ralinha e o fio mais claro, ou eu coloco na mesma tonalidade, claro, se a pele não for muito oleosa, tá, gente? Eu coloco na mesma tonalidade ou coloco até um pouquinho mais claro, para ela não se assustar no primeiro momento. Até porque vai acontecer de precisar de retoque e isso é bom que você deixe claro para sua cliente. O retoque é quase que impossível não acontecer. Quando a cliente tem a pele oleosa, o fio mais claro, essas duas condições faz com que a gente precise real oficial de um retoque. A pele oleosa porque a própria oleosidade natural da pele dessa cliente vai expulsar muito o pigmento. Já o fio claro é porque a gente não vai colocar uma tonalidade escura naquela sobrancelha, que quando cicatrizar vai ficar destoando, vai ficar completamente diferente. E a cliente, óbvio, vai se estranhar. Então, quando a gente coloca uma tonalidade mais clara, tem a expulsão natural do pigmento nesse primeiro momento. O pigmento é um corpo estranho, então a defesa imunológica da cliente vai expulsar um pouco desse pigmento. E como a gente já vai colocar um pigmento mais claro, ele vai clarear bastante. Então, é natural que ela volte sim para o retoque, é natural que ela volte com a sobrancelha bem clarinha. Porém, após o retoque, como o organismo da cliente já criou anticorpos para esse pigmento, já sabe que não é algo prejudicial à saúde, então ele já não vai ter mais esse mesmo mecanismo de defesa que teve no primeiro momento, tá bom? Então, aí sim, após o retoque, ela vai fixar. Mas antes do retoque, ela vai clarear sim. E para que a cliente não se assuste, é bom que você coloque na mesma tonalidade, caso o fio dela seja um fio clarinho ou até um pouco menos, tá bom? Eu gosto de dar apenas uma passada. Dou a segunda passada quando necessário. E quando necessário? Geralmente quando a pele é oleosa. Aí eu vejo a necessidade de dar a segunda passada, até porque pele oleosa a gente tem que ter um peso de mão ainda mais leve, tá? Mas normalmente eu não gosto de dar a segunda passada, para que não exista nenhuma possibilidade desse fio vir a expandir, tá bom? Então eu dou a primeira passada com a mão firme, tá? A mão tem que ser leve, porém tem que ser firme. Esticar bem a pele. Vejam que eu estou esticando bem a pele. Eu estico em cima e com o dedo mindinho, antes de fazer o fio, eu dou uma esticada para baixo. Com uma mão eu estico para cima, com o dedo mindinho da outra mão eu estico para baixo, tá bom? Para que a mão fique firme e que o fio também fique na profundidade correta e que eu não precise dar a segunda passada.
Mas, como cada caso é um caso, não existe regra fixada. Só pode ser assim, você só pode fazer isso. Kelly, fiz conforme você me orientou, mas quando eu limpei essa sobrancelha, percebi que estava muito clara e quase não aparecia. Dei a segunda passada, sem problema, tá bom? Mas com a mão leve. Já aconteceu comigo. Cada caso é um caso. Nem toda pele reage da mesma forma ao pigmento. Você que já trabalha nessa área há muito tempo, você sabe, às vezes você usa a mesma tonalidade, você dá as passadas com o mesmo peso de mão. Uma pele, ao limpar, você vai ver que fixou muito bem. Em outra pele, ao limpar, você vai ver que ficou muito claro, mesmo você deixando o mesmo tempo de saturação. Então, cada caso é um caso, tá, gente? Estou falando que eu gosto de dar uma passada só, gosto de fazer com o pigmento um pouco mais claro, para que a cliente não se assuste, já que vai ter que ter mesmo o retoque. Mas se eu ver a necessidade de dar a segunda passada, obviamente eu vou dar a segunda passada, porque o importante é a cliente já ver mais ou menos como vai ficar no final de todo o processo. Tá? Então, se eu ver que ficou muito clarinho e eu não reforçar, eu vou estar entregando um trabalho meia boca. E esse não é o objetivo, a gente tem que entregar um trabalho bem feito. Então, você vai ter que ter a percepção ali naquele momento de, sim, eu preciso da segunda passada, e não preciso. Ou, ficou claro demais. E se eu der a segunda passada, talvez, ainda assim, esse pigmento não apareça. Faça um pigmentozinho, coloca um pigmentozinho um pouco mais escuro para dar a segunda passada. Não absurdo, não absurdamente escuro, mas alguns tons acima, tá bom? Então, você, como profissional, você vai ter que saber lidar com todas as situações que aparecerem ao longo do dia a dia, tá bom? No seu caminho, você vai ter que saber resolver problemas. Eu já fiz procedimento que usei o pigmento mais escuro numa sobrancelha e mesmo assim, esse pigmento, mesmo ele sendo mais escuro, eu ainda assim não consegui enxergar o pigmento na primeira passada. Dei a segunda passada, senti dificuldade de enxergar o pigmento. Claro, segunda passada com a mão leve. Deixei saturar bastante para que aquele pigmento fosse se revelando. Então, você vai ter que saber lidar com cada situação. Você vai ter que aprender a resolver certas situações que são atípicas. Mas nem sempre isso acontece, mas quando acontecer, você vai ter que ter a sabedoria. Eu preciso colocar um pigmento mais escuro? Então eu vou colocar. Preciso dar a segunda passada? Então eu vou dar. Preciso deixar o pigmento saturar um pouco mais? Vou deixar saturar. Olha, mas nesse procedimento aí, gente, eu dei apenas uma passada, tá? E tem alguns pontos, isso também. Eu dei apenas uma passada, mas em alguns pontos eu percebi que precisa da segunda passada. Vou dar a segunda passada nos pontos onde eu percebi que o fio ficou muito superficial. E assim você vai pegando prática, vai pegando experiência, vai sabendo lidar. Olha como essa sobrancelha era ralinha. Bem ralinha mesmo. Então, se a gente fizer uma sobrancelha muito escura, a reação da cliente vai ser de espanto. E não é isso que a gente quer. Ela não pode se olhar no espelho e não se reconhecer. Ela precisa se reconhecer. E precisa admirar o resultado. E pensar, nossa, por que eu não fiz antes? Porque deve ser horrível a pessoa se ver e perguntar, por que eu fui fazer isso? Deve ser terrível, né? Por isso que a gente tem que se preparar para oferecer o melhor para as nossas clientes. Porque quando ela pensa, por que não fiz antes, ela também vai te indicar para as amigas e de olhos fechados, com toda a segurança.